Bem, agora nós vivemos aquela fase bem característica que define o final da eleição presidencial e a perspectiva da assunção do presidente ao mandato que começa no dia 1º de janeiro do novo presidente do Brasil. E essa eleição, ela tem várias leituras, tem várias interpretações. Há algumas percepções de senso comum, como de que há todo um repúdio à rejeição ao petismo que dominou o Brasil nos últimos anos teria inspirado uma reação mais exacerbada da sociedade e outras compreensões. Na verdade, esse é um processo político que importa compreender para tentar identificar que rumo o Brasil estará tomando a partir de 2019. Para isso, nós convocamos de novo a presença de uma personalidade que é presente aqui no Presença, que tem vindo aqui nos oferecer, às vezes, subsídios para análise e compreensão dessa realidade. Eu me refiro ao consultor em marketing político, Darlan Campos, com quem nós vamos conversar agora. Então, Darlan, a gente viu o candidato Jair Bolsonaro numa mesa até tosca, uma estrutura quase que rudimentar de produção de mídia social, conteúdos para mídia social, e aparentemente a partir daquele quiosquezinho ali, ele detonou a grande mídia, e ao mesmo tempo nós tivemos toda uma história que desconheceu as estruturas partidárias tradicionais e que prevaleciam no jogo político por um cara que, na verdade, o partido dele se tornou grande a partir dele. Ou seja, toda indicação de rupturas com o quadro político que a gente conheceu até então. Sabe, as coisas não funcionaram como vinham funcionando desde sempre. Como é que lê isso? Como é que se entende isso? Primeiro, agradecer o convite, Eustáquio. É sempre um prazer poder estar aqui fazendo essas reflexões com o seu telespectador. A eleição de Jair Bolsonaro, ela marca uma mudança de época. Primeiro, nós temos, desde a redemocratização, todos os candidatos que disputaram as eleições para presidente no Brasil, eles comungavam de uma série de valores, ideias, de pensamentos. São eles uma noção de apreço pela democracia, de crítica à ditadura militar, de crítica ao processo da tortura, de valorização do processo de redemocratização. Bolsonaro vem numa perspectiva de crítica a tudo isso que está colocado e instaura um novo tempo na política nacional, com novas características, estabelecendo um contato e uma comunicação muito mais direta. Nesse sentido, o Brasil se insere no quadro das democracias ocidentais, que no pêndulo da história, utilizando aí uma ideia de Tocqueville, de um francês historiador e pesquisador, cientista político Tocqueville, que vai falar do pêndulo da história, que ora progressista, ora conservador. Nós vamos ter aí a eleição de um governo conservador no Brasil, assim como é na Hungria, na Polônia, na Áustria, o Brexit na Inglaterra, a Le Pen ao segundo turno na França, o Trump. Então, o Brasil entra nesse mapa aí do Ocidente varrido pelo movimento conservador. Então, essa leitura. Agora, veja bem, em algum momento há uma conexão dele com o imaginário popular, né? Com certeza. Ele conseguiu, durante o seu processo de campanha, estabelecer uma conexão do ponto de vista de discurso e de práticas. A tão dita simplicidade de Bolsonaro, ela também é construída. Então, nesse processo, você dá uma entrevista em cima de uma prancha de bodyboard. São uma série de atos e de ações no qual você transmite uma determinada simplicidade que também vão fazendo a construção do personagem Bolsonaro, que se construiu dentro de um eixo de pré-campanha. E aí nós vamos perceber que o Bolsonaro inaugura exatamente o processo demonstrando a importância que é a antecipação na campanha eleitoral. Bolsonaro está em campanha desde a eleição de Dilma Rousseff. Então nós vamos percebendo que ele traz algo de percorrer o Brasil, de defender suas ideias, e isso foi fundamental para ele chegar a esse resultado. Na verdade, vocês do marketing ensinam isso, né? A campanha começa no dia seguinte ao da eleição. Exatamente. Ou seja, é um processo. Campanha é um processo. Campanha é um processo, porém a gente sabe que
os políticos são aprendizes muito revoltados e muitas vezes dificultam o processo do entendimento. Muitas vezes não entendem a necessidade de antecipação. Bolsonaro mostra então por A mais B que uma campanha que se antecipa na sua ação, ela permite inclusive que a sua campanha eleitoral ela tenha um custo menor. Então, se a gente vê a prestação de contas de Bolsonaro, do ponto de vista legal, ela gastou muito menos do que o seu adversário do segundo turno. Logo, por que ele gastou menos? Porque se você diluir o que ele investiu durante o processo da eleição, viajando o Brasil, fazendo campanha em diversos estados, a gente vai perceber que ele conseguiu se antecipar e pautar muitas vezes a imprensa a partir das suas discussões. Mas você vê o seguinte, ele ou fez deliberadamente ou intuiu que isso cairia nas boas graças do eleitorado. Ele construiu uma persona rústica, escorada em frases feitas, e foi bem sucedido. Exato. Ele conseguiu traduzir questões complexas em frases simples. Então, quando o Bolsonaro diz a respeito do problema de segurança, ele sintetiza bandido bom é bandido morto. Ou seja, ele pega uma questão que ela é nefrálgica para a população brasileira, que vive um caos na segurança em todo o país, e traz uma resposta simples, inteligível para o seu eleitor cidadão. Logo, nós vamos percebendo que houve uma dificuldade dos demais candidatos de demonstrarem com clareza e de forma simples, do ponto de vista da comunicação, como atingiriam as suas realidades. Bolsonaro conseguiu fazer isso através de uma série de frases, muitas vezes até de efeito, que possibilitaram que ele se conectasse muito mais com o eleitorado. Agora, quando ele perpetra uma frase assim, de cunho fascista, ele também não está cortejando um fascismo latente que tem na própria população? De alguma forma, você tem um sentimento autoritário no seio da sociedade. Historicamente, o Brasil sempre teve, e aí o Ibope tem uma sondagem que é a respeito do apreço à democracia ou à ditadura, e o Brasil sempre flertou ali com 10 a 15% de pessoas que diziam que não viam problema em uma ditadura no país. Então, só que esse eleitor, ele historicamente esteve ligado com o PSDB desde a redemocratização. Agora ele encontra, e talvez desde 89, quando Ronaldo Caiado foi candidato, não havia um candidato genuinamente de direita disputando uma eleição no Brasil. E o Bolsonaro acabou sendo essa expressão, somado a outros fatores de desgaste dos adversários, de ter ido para o segundo turno contra o PT, o que dava a Bolsonaro uma autoridade moral. Isso permitiu que ele conseguisse aí êxito na sua empreitada. A presença hoje é do consultor em marketing político Darlan Campos. Nós voltamos já. Voltamos com a presença do consultor em marketing político Darlan Campos. Darlan, outra questão que se descortinou nessa eleição presidencial recente. Já antes, havia um aparente paradoxo das pessoas que majoritariamente diziam não ver programa eleitoral gratuito na televisão e desligavam, bababá, não sei, todo mundo, isso é igual Big Brother, que o nego fala também que não vê, mas você fica lá fazendo voyeurismo. Ao mesmo tempo, a questão da televisão é o tempo de televisão é a moeda de troca mais valiosa talvez que tem nas alianças políticas. Né? Ou seja, então essa conversa de que o nego não vê televisão é relativamente discutível, porque na verdade o que os partidos buscam é sempre um tempo bom, um tempo razoável em televisão para poder fazer suas campanhas. O palanque eletrônico parece que substituiu qualquer outro tipo de manifestação presencial. Mas nessa televisão, nessa eleição também o mito ou o dogma da televisão foi desconstruído. Eustáquio, 2 pontos são importantes a respeito da TV nas eleições de 2018. Primeiro, todas as eleições das eleições desde a redemocratização, os 2 candidatos que foram ao segundo turno foram os 2 que tinham mais tempo de TV.
nós só temos 2 exceções à regra. Jair Bolsonaro e Ulisses Guimarães, que era o que tinha o maior tempo de TV na eleição de 89. Fora esses 2 exemplos, todos os candidatos foram para o segundo turno, eram os 2 que tinham o maior tempo de TV e quem ganhou a eleição era entre eles. Logo, a gente já pode perceber o seguinte, será mesmo que nós temos o fim da TV, da importância da TV? A gente entende que não. Segundo ponto, na eleição de 2018, a TV pautou a internet. Quando você vai fazer as medições de Trending Topics, de procura e pesquisa a respeito dos candidatos, o momento de maior pesquisa e maior engajamento está ligado a determinados programas de TV. Então, a aparição dos candidatos na TV pautou a procura por eles na internet. Logo, a gente percebe que é mais importante para as campanhas eleitorais nesse tempo articularem um processo de mídia interligado, o que a gente percebe uma carência de atuação nas redes sociais por parte da classe política, ou algo que Bolsonaro conseguiu construir na sua pré-campanha. Como nós falamos no bloco anterior, Bolsonaro caminhou uma pré-campanha fazendo exatamente a sua construção de autoridade. Logo, ele chegou na campanha com um engajamento alto, com muitos seguidores nas redes sociais. Então, durante as eleições, ele foi cultivando algo que ele já tinha plantado. A maioria da classe política tentou plantar, colher e cultivar durante o processo eleitoral. A temporada eleitoral. Agora, Matarno, eu acho que merece uma reflexão até maior, porque veja bem, então, de repente, toda a repercussão na internet de um conteúdo televisivo é produzido pela internet que se baseia no conteúdo televisivo. Então, nós estamos discutindo aí, não é nem a questão da importância da TV, porque o que se aproveitou na internet foi o conteúdo televisivo, como, por exemplo, a nota no jornal. Uma nota no jornal, o Jornal Diário, por exemplo, é uma plataforma que está experimentando algo que parece uma inevitável decadência. Por causa da estrutura, né, da dinâmica da comunicação hoje. Você não pode esperar um jornal trazer para você no dia seguinte as notícias de agora que estão no seu mobile, né? Então, se o jornal coloca uma nota a respeito do candidato, ali você disponibiliza um conteúdo que pode ser viralizado e replicado ad infinito por várias plataformas. Então, eu acho que ainda nós estamos para nos apropriar melhor, do ponto de vista da sua área de atuação no marketing político, da real importância da TV, sim, enquanto geradora de conteúdo que pode ser replicado, sim, mas na efetividade de uma comunicação direta, eu ainda continuo achando discutível. Sim, e aí é importante perceber que o eleitor ele quer participação, ele quer envolvimento, ele quer ser ouvido. Logo, esse processo ele é fundamental para que eles se organizem e tenham boa efetividade. Nós estamos explicando aqui essas questões dos atributos e dos desatributos do Bolsonaro, né? Da sua opção por adotar uma deliberada atitude politicamente incorreta que gerasse empatia com a grande classe que não se filiava com a situação predominante que era do PT, mas nós estamos também desconsiderando o aflorado sentimento antipetista que se manifestou, correto? Mas eu vou deixar isso para nós conversarmos amanhã, na nossa edição de amanhã. Eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco, acompanhando as explicações e as percepções que o cientista político, consultor em marketing político, Darlan Campos, tem a nos oferecer na edição de amanhã. Até já.